Nicolas Ferreira parte para cima do governo do presidente Lula. A coisa fica fora de controle e agora tem mais uma nova queda de braço contra também o ministro Fernando Haddad. Confusão e pânico literalmente em Brasília, uma notícia que ninguém quer mostrar para você, mas no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco mais sobre essa situação, sobre o Nicolas Ferreira, companhia limitada, tentando aí, né, atrasar ou pelo menos partir para cima de vez do governo Lula, do Fernando Haddad, companhia limitada, e também agora com a ajuda do Bolsonaro. Será que ele literalmente vai conseguir vencer o Haddad em mais uma nova queda de braço ou vai passar vergonha? No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre essa situação. Eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mais nova atuação do Nicolas Ferreira, lutando aí contra o presidente Lula e a coisa literalmente saindo do controle, a confusão aí nos bastidores, quebra-pau, pânico, né? Atrapalhada aí no IOS, né? Da IOF, perdão, da munição para a oposição embaralhar aí o governo do Lula, tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre essa situação, todo mundo sabe e conhece, né? Antes de tudo, já aproveita e já deixa um like, é de graça, tá? O que que acontece? Todo mundo sabe, conhece quem é o Nicolas Ferreira, sabe que ele tem um alcance significativo nas redes sociais, sendo aí, de certo modo, né, um cara que representa a extrema-direita no Brasil. Você fala, pô, representa a extrema-direita? Sim. O Nicolas Ferreira, ele faz parte do grupo da extrema direita no Brasil. E a gente vai falar mais sobre essa situação aí. Representa também o Jair Bolsonaro. Ele, pelo menos, faz parte da equipe do Bolsonaro, tem um alcance grande e das últimas vezes que entrou na briga aí foi uma situação extremamente complicada. Todo mundo sabe que teve a situação do Pix, né? Onde ele fez um vídeo que alcançou muitas pessoas e a coisa literalmente saiu do controle, um alarme geral. Então ele literalmente acabou mexendo, querendo ou não, aí no Brasil. E aí teve mais uma outra situação do Nicolas, aonde teve aí a máfia do, né, que saiu aí do INSS, todo mundo acompanhou, né, descontos inesquecíveis literalmente na conta aí dos aposentados. Então o Nicolas, todas as vezes que surge uma polêmica desse tipo, o Nicolas Ferreira tá. Você já prestou bastante atenção nisso? Todas as vezes que tem uma polêmica muito grande, o Nicolas Ferreira ele sempre está, né, envolvido diretamente ou indiretamente, geralmente é diretamente. Guarde bem essa informação, pois você vai entender o porquê que ele está nessa situação. E aí a pergunta é para defender o povo brasileiro das garras do sistema, pelo menos assim é o que muitas pessoas falam. Bem, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, mas dessa vez o Nicolas Ferreira tá lutando contra a Haddad aí, porque o PL, que é o Partido Liberal, né, que libera todas as riquezas do Brasil, o PL do Valdemar Costa Neto, ele simplesmente decidiu colocar quem aí à frente de tudo isso para lutar contra o PT e contra o Haddad e o Lula? Colocou quem? O Nicolas Ferreira. Saiu essa matéria aqui no Estadão e dizem que o Nicolas Ferreira vai ficar à frente de tudo isso. Para defender o povo brasileiro em especial, bem, ele vai lutar contra o PT. Se é contra o povo, se é a favor do povo brasileiro, nós não sabemos. O PL praticamente decidiu colocar ele aí para poder desgastar a imagem do Haddad, né, sobre essa confusão aí do aumento do imposto sobre operações financeiras. Então o Nicolas Ferreira já está literalmente aí já pronto para poder gravar mais um vídeo e soltar aí nas redes sociais e literalmente espalhar por todo o Brasil. E aí você fala, pô, Cláudio, mas e aí? O que o Lula e o Haddad vai fazer em relação a isso? Bem, o governo do presidente Lula já se movimentou, né, em especial para tentar lutar contra isso, porque sabe que teve a situação lá, uma repercussão muito grande na polêmica do Pix e também na polêmica lá da situação da corrupção no INSS. Então, o Nicolas Ferreira está empenhado, muito empenhado sobre essa situação, tá? E como é que eu posso mencionar para você? Bem, essa situação aí, sobre a polêmica e o que o Nicolas tem um alcance muito grande em tudo isso, você sabe. E aí você deve estar perguntando assim, acabou de vez para o Haddad? Acabou de vez para o PT, de modo geral, para o Lula? O Nicolas Ferreira defende tanto o povo brasileiro? É isso mesmo que quem votou nele espera? Bem, quem votou em Nicolas Ferreira para defender o Brasil é bem provável que esteja se perguntando agora, tá?
ele vai defender o Brasil de modo geral, os brasileiros, os patriotas, mas e Belo Horizonte, que é a cidade onde o Nicolas Ferreira praticamente ele foi eleito como vereador. Como está lá? O Nicolas defende lá também? Porque o primeiro local aonde ele deveria ser efetivo é em Belo Horizonte. Mas vamos dar uma olhada e falar um pouco mais sobre Belo Horizonte. É bem provável que nesse exato momento muitas pessoas estão se questionando, tá? Ele vai defender o Brasil, mas não defende BH, por quê? Bem, se você parar para pensar, lá em Belo Horizonte, antes de defender o Brasil, ele teria que defender BH, que é a cidade onde ele foi vereador. Belo Horizonte está passando por dois problemas grandes, né, gigantescos. O primeiro problema de Belo Horizonte é sobre a situação lá de transporte escolar. E aí você fala assim, pô, mas o que isso tem a ver com a matéria, Cláudio? Bem, a minha visão é, um político que literalmente almeja defender o Brasil, o primeiro local onde ele deveria trabalhar é na cidade onde ele literalmente nasceu, foi eleito. Nicolas Ferreira foi eleito lá por Belo Horizonte e é bem provável que nesse exato momento você não vai gostar do que eu vou falar, mas essa é a minha opinião. E eu vou falar para você literalmente o que o Nicolas faz lá por Belo Horizonte. Belo Horizonte está enfrentando um grande problema em falta de transporte escolar para alunos com deficiência. Muitos estudantes estão deixando de frequentar as aulas porque a prefeitura, né, depende dos recursos do estado e para aumentar, é claro, esse serviço. E o Nicolas Ferreira simplesmente não fala nada em relação ao Zema. Não fala nada para o Zema, simplesmente omite. E é uma das pessoas mais covardes que tem nesse país. E aí você fala, pô, mas você não deveria falar isso. Bem, falo pior. A situação em Belo Horizonte tem mais uma outra situação extremamente grave e da qual o Nicolas Ferreira não luta para poder melhorar, tá? Aliás, né, o que que ele tem lutado lá por Belo Horizonte? É realmente um dos piores deputados que tem aqui no Brasil e que simplesmente todas as vezes que tem uma onda que ele sabe que de certo modo vai mexer com a população, ele simplesmente ele está lá. Todas as vezes que tem uma polêmica muito grande e a oportunidade de aparecer para ser futuramente um senador, ele tá lá, ele quer ganhar um espaço, de certo modo, para poder, né, não atuar pelo povo brasileiro, não atuar pelo menos favorecido, mas sim atuar em benefício próprio e em benefício dos mais ricos, porque senão ele não estaria lá. Belo Horizonte vive um dos piores momentos em relação a surto de hepatite A, que teve um aumento aí de mais de 265% nos casos aí registrados só de janeiro a abril de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. A doença tem afetado principalmente homens entre 20 e 49 anos, tá? E aí a situação de hepatite é que pode gerar câncer, dentre outras situações. Você vê o Nicolas Ferreira atuando pelo povo de Belo Horizonte, você vê o Nicolas Ferreira fazendo alguma campanha para promover vacina, você não vê. Mas quando se trata de benefício próprio e atacar o governo do presidente Lula e também da Haddad, Companhia Limitada, é claro, né, um conjunto, ele está lá, não em benefício a você, não em benefício ao menos favorecido, ao povo de Belo Horizonte, sobre as pessoas que estão passando por dificuldades em Belo Horizonte. Ele atua em causa própria. E é assim que não só o Nicolas Ferreira, mas muitos desses políticos do Brasil, uma grande parte deles são irresponsáveis, não têm responsabilidade nenhuma pelo povo. Mas quando se trata de defender o benefício próprio e de atacar o governo para ver se ganha mais emendas e ganha dinheiro, aí sim, eles saem à frente. Valente para mim, Nicolas, não é você atacar o Haddad, de certo modo, atacar aí o Lula. Valente para mim seria se você fosse atacar as maiores dificuldades de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas também do Brasil, tá? Desigualdade é essa, como por exemplo a desigualdade é essa que Jair Bolsonaro promoveu durante todo esse tempo aí no Brasil, atacando o povo brasileiro de forma covarde e infelizmente, ou né, se é que assim, para Bolsonaro, felizmente, você sequer manifestou aí a sua opinião atacando o governo. Não se trata de governo A, B ou C, mas se trata do povo brasileiro, e povo brasileiro esse que vota e confia em você, Nicolas Ferreira, e simplesmente você, como muitos outros políticos do PL, que é o partido aí que entrega todo o Brasil, né, a troco de nada, né, faz constantemente. Enfim, em resumo, é isso, tá? O Nicolas Ferreira em mais uma polêmica, com benefício de se promover e não ajudar o povo brasileiro. Essa que é a realidade. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui.
Agradeço você de coração pelo fato de você estar ajudando a gente aí e ajudando demais. Se possível, deixa aí o seu like, seu comentário falando aí sobre a situação do Brasil, de modo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário falando aí o que você acha sobre a situação do Nicolas, né? E também aí tem aí o Pix aí para você ajudar o canal. Já ajudou até aqui, mas se possível, né? É sempre bom pra gente trazer outros jornais pra cá. É isso, vai seguir outro vídeo aí pra você assistir e a gente se fala na próxima. Valeu!